I've got a Father over yonder. I've got a Father over yonder. I've got a Father over yonder. On the other shore, some bright day I'll go and see Him. Some bright day I'll go and see Him. Some bright day I'll go and see Him. On the other shore, oh, won't that be a happy meeting? Won't that word goes to word, the meeting, when the bride goes up word by word, the meeting on the other shore. Oh, that bright day may be tomorrow. That bright day may be tomorrow. That bright day may be tomorrow on the other shore. Bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the wandering ones to Jesus. Bring them in, bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the little ones to Jesus. What a wonderful time for you. What a wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be. A wonderful time for you. A wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be. You like it? Now, this would be quite a text to read to pick out a masterpiece. Agora, este seria um texto, e tanto para se ler, para selecionar uma obra-prima. But when we look at it as we would think, that would be everything else but a masterpiece. Because it said we hid our faces from Him, and there was no beauty we should desire Him. Mas, quando olhamos para isto, como pensaríamos, isso seria qualquer outra coisa exceto uma obra-prima, porque disse, de quem os homens esconderam o rosto, e nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. And many times what we would call a masterpiece, while God would have nothing to do with it. E muitas vezes o que nós chamaríamos de obra-prima, enquanto Deus não teria nada que ver com isto. Because the wisdom of man is foolishness to God, but the foolishness of God is more wiser than all the wisdom of man. Porque a sabedoria do homem é loucura para Deus, mas a loucura de Deus é mais sábia do que toda a sabedoria do homem. And we see in here that God give us a picture of something. And I would like to try to bring this picture before us as I realize that it might be the last time that some of us ever meet together. We may never see each other again as we are now. E nós vemos aqui que Deus nos dá um quadro de algo. Eu gostaria de tentar trazer este quadro perante nós, pois compreendo que pode ser a última vez que alguns de nós nos reuniremos. Pode ser que nunca mais nos vejamos novamente como estamos agora. Therefore, if we have gathered for this purpose, not to be seen or to be heard, but we've had our fellowship with each other as we have served this wonderful meal tonight across the table as we fed our physical bodies. Portanto, se nos reunimos com este propósito, não para ser vistos ou ouvidos,
Porém, tivemos nosso companheirismo uns com os outros, enquanto servimos esta maravilhosa refeição esta noite, de lado a lado da mesa, enquanto alimentamos nosso corpo físico. And now we'd like for God to feed our soul on His manna that's hid only for those priests who has entered into the holies of holies is permitted to eat of His food. E agora gostaríamos que Deus alimentasse nossa alma com seu maná, que está oculto. Somente aqueles sacerdotes que entraram no Santo dos Santos é permitido comer do seu alimento. And if we notice tonight, our steak, I don't believe I've ever had a banquet yet in all the places I've held the meetings on, like tonight that I have had such a fine piece of steak as they served tonight. E se notamos esta noite nosso bife, não creio que alguma vez tenha tido um banquete em todos os lugares em que fiz reuniões, como esta noite, que tenha tido um bife tão bom como serviram esta noite. Now, you see, because that we had to have this, if we live, something had to die so we could enjoy this time of fellowship and also sustain our lives. Agora vejam, porque tivemos de ter isto. Se vivemos, algo teve de morrer de modo que pudéssemos desfrutar deste tempo de companheirismo e também sustentar nossa vida. I was talking to a man that was a vegetarian not long ago, and he said to me, well, I don't agree with you. Well, he kind of gave me a letter, wanted to meet me privately. Estive conversando com um homem que era vegetariano não faz muito, e ele me disse, bem, eu não concordo com o irmão. Bem, ele me deu como que uma carta, queria se encontrar comigo em particular. He said, Brother Branham, I always regard you as a holy man. He said, but when I heard you say you had ham and eggs for breakfast, that downed me. E ele disse, irmão Branham, eu sempre o considerei um homem santo. Ele disse, mas quando o ouvi dizer que comeu presunto e ovos para café da manhã, disse, isso me desanimou. Well, I wouldn't put a stumbling block to his way. Now, that's his way of believing. Bem, isso eu não colocaria pedra de tropeço no caminho dele. Agora, essa é a maneira dele crer. But I said, well, sir, if I don't eat, I don't live. He said, but you see, you had to eat a hog and kill a chicken. Mas eu disse, bem, senhor, se não como, eu não vivo. Ele disse, mas veja, o irmão teve de comer um porco e matar um frango. I said, sir, we only live by dead substance. I don't care what you eat. You eat vegetables, you eat bread, the wheat died. If you eat corn, the corn died. If you eat beans, the bean died. Eu disse, senhor, nós somente vivemos de substância morta. Não importa o que se coma. Se come vegetais, se come pão, o trigo morreu. Se come milho, o milho morreu. Se come feijão, o feijão morreu. Whatever you eat, you can only live physically because something died that you could live. O que quer que se coma, você somente pode viver fisicamente porque algo morreu para que você pudesse viver. Now, whatever you do, even drink milk, the bacteria, whatever, you have to live by dead substance. Agora, o que quer que se faça, até mesmo beber leite, as bactérias, o que quer que seja, você tem de viver de substância morta. And it only goes to prove if we have to live this natural life and can only do it by dead substance, something had to die so we can live eternally. That's Jesus Christ, that God gave for us as a ransom. É isto somente prova se temos de viver esta vida natural, e somente podemos fazê-lo por substância morta. Algo teve de morrer de modo que pudéssemos viver eternamente. Esse foi Jesus Cristo, que Deus deu por nós como resgate. And now, when I first met with the Pentecostal people, I went to California, just the adjoining state here across the river, and I was in Los Angeles. E agora, quando pela primeira vez me encontrei com o povo pentecostal, eu fui à Califórnia, o estado adjacente logo aqui, do outro lado do rio, e estava em Los Angeles.
I was never lived in the days of this famous lady minister, Amy Semple McPherson. Eu não vivi nos dias desta famosa dama ministra, senhora Semple, Amy Semple McPherson. I got to meet her son Roth, a fine Christian gentleman, and his wife and his family. They're certainly lovely people. And Dr. Tiefert and many of the staff at the Angelus Temple. Cheguei a conhecer seu filho, Ralph, fino cavalheiro cristão, e sua esposa e família. Eles são certamente pessoas encantadoras, e o Dr. Tiefert e muitos da equipe do Templo Angelus. I preached the Jubilee of the Pentecostal 50-year Jubilee there a few years ago, and certainly had a wonderful time. E eu preguei o Jubileu dos Pentecostais, Jubileu de 50 anos ali, poucos anos atrás, e com certeza aproveitei muito. So, in respects of this woman that set forth an example, as she did, of trying her best and to present what was in her heart, I paid a tribute to her to go to her grave up at Forest Lawn. Assim, em respeito a esta mulher, que deu um exemplo como ela fez, de tentar o melhor que pôde e para apresentar o que estava em seu coração, eu prestei um tributo a ela ao ir ao seu sepulcro em Forest Lawn. And as I stood there with my hat off and bowed my head and gave thanks to God for a noble life of this little handmaid. E enquanto estava ali de pé com meu chapéu tirado e inclinava a cabeça e agradecia a Deus pela nobre vida desta pequena criada, I was then asked by the crew that I was with, a group of ministers, if I would take a trip through all through Forest Lawn. Foi-me então perguntado pelo grupo com o qual estava, um grupo de ministros, se eu gostaria de dar uma volta por todo o Forest Lawn. And on the inside of the mortuary there, whatever you call it, I was looking at the different designs and saw the Lord's Supper and stayed. E no interior da capela mortuária ali, ou como quer que a chamem, eu estava olhando os diferentes desenhos e vi a ceia do Senhor e me detive. Many of you noticed it when they put the lights on it in the Last Supper and heard the story of it. Muitos de vocês anotaram quando põem as luzes sobre ela, a última ceia, e ouviram a história dela. But one of the most outstanding things that I saw there was as you enter the door, I believe it would be on the east side. Mas uma das coisas mais notáveis que vi ali foi quando se entra pela porta. Eu acho que seria do lado leste. There was a statue of Moses sitting there that was the life's cap work of Michelangelo, I believe it was, the sculpture. Havia uma estátua de Moisés que se encontrava ali, que foi a obra de coroamento da vida de Michelangelo, eu creio que foi, o escultor. That I may be wrong in the man, I believe that's right. Michelangelo, that the great sculpture that molded out this image of Moses. Que eu possa estar errado quanto ao homem. Creio que está certo. Michelangelo, o grande escultor que deu forma a isto, ou uma imagem de Moisés. And as he was explaining it, the guide that was taking us through, he said that was one of the greatest masterpieces that Michelangelo ever formed. And said it took much of his life, hard work. E como ele a estava explicando, o guia que estava nos conduzindo, ele disse que essa foi uma das maiores obras-primas que Michelangelo produziu. E disse que consumiu muito de sua vida, trabalho árduo. Then I noticed, I believe it was on the right knee, the statue looked perfect, smooth, and Moses with the table of the laws in his hand and his long beard. Então eu notei, eu creio que era no joelho direito, a estátua parecia perfeita, polida, e Moisés com a tábua das leis na mão e sua barba comprida. It was, of course, the mental conception of Michelangelo what Moses should look like. E era naturalmente a concepção mental de Michelangelo do que Moisés devia parecer. Perhaps I've never seen a picture, but in his own mind,
he drawed out what he thought that Moses should look like. Talvez nunca tivesse visto um quadro, mas em sua própria mente, ele esboçou o que pensou como que Moisés devia parecer. And the story goes, as soon as he got the statue finished and all rubbed and perfectly, he stood back to view his work. E a história continua. Tão logo ele concluiu a estátua, e toda polida e perfeita, ele se afastou para contemplar sua obra. And when he got so inspired till it looked so much what he had in his mind, he had made with his hand. E quando ficou tão inspirado a tal ponto que ela parecia tanto o que ele tinha em mente, ele tinha feito com a mão. It looked so much like it in all the years he'd been waiting on it, till he was so carried away by inspiration, he smote it up on the knee and cried out, "Speak!" Parecia tanto com isto e todos os anos que ele tinha esperado por isto, que ele ficou tão empolgado com a inspiração, ele a golpeou no joelho e gritou, "Fala!" And there is a broken place on the leg, knee of Moses, where Michelangelo struck with his hammer. For he was so inspired. E há um lugar quebrado na perna, joelho de Moisés, onde Michelangelo golpeou com seu martelo, porque estava tão inspirado. See, there was something inside of him at the beginning that he drew a mental picture of what he thought Moses ought to look like. Veja, havia algo dentro dele no princípio que ele esboçou, um quadro mental do que pensou como que Moisés devia parecer. And when he seen that reflected before him, the very thing that he had on his mind, what he thought Moses should look like. E quando ele viu isso refletido diante dele, a própria coisa que ele tinha em mente, o que ele pensou como que Moisés devia parecer, and carried that vision with him all them years and years as he took the great piece of granite and chip a piece here and a piece there and mark it down because it had to come perfectly. e levou essa visão consigo por todos aqueles anos e anos, conforme apanhava o grande pedaço de granito e lascava um pedaço aqui e um pedaço ali, e o marcava porque tinha de sair perfeitamente. And when it was perfected before him, he seen the reflection of what was in his mind. That's what inspired him so to strike the image and cry out, "Speak." E quando ela estava concluída diante dele, ele viu o reflexo do que estava em sua mente. Foi isso que, de tal modo, o inspirou a golpear a imagem e gritar, "Fala!" All his years of toil had paid off. His great handiwork had been finished. Todos os seus anos de labuta tinham sido recompensados. Seu grande trabalho manual tinha sido completado. Now, we see that. And I got inspired by it because I thought that really the mark on the leg what made it, to me, the masterpiece. Agora nós vemos isso, e eu fiquei inspirado por isto, porque pensei que realmente a marca na perna foi o que a tornou para mim a obra-prima. Because if it just been another portrait or something of Moses, some kind of a figure that some man had a conception. Porque apenas se tivesse sido apenas outro retrato ou algo de Moisés, algum tipo de figura de que algum homem tivesse tido uma concepção. But the man that was doing the work, it so satisfied him until he struck it. Mas o homem que estava fazendo o trabalho, ela de tal modo o satisfez que ele a golpeou. And the mark on it made it the masterpiece to me, because it perfectly reflected what was in his mind that Moses should look like. E a marca nela a tornou a obra-prima para mim, porque ela refletiu perfeitamente o que estava em sua mente como que Moisés devia parecer. Oh, I stood there. I had to walk away for a few minutes to think of what that must have meant to him and what it meant to me at that time. Eu fiquei ali
Eu tive de me afastar por alguns minutos para pensar no que isso deve ter significado para ele e o que significou para mim nessa ocasião. Then it come to my mind of this that I want to speak to you about. Então veio à minha mente isto sobre o que quero lhes falar. Let us turn now our thoughts from Michelangelo to the great sculpture, God Almighty, who in the beginning, before there was a day or dawn of day, before there's an atom or a molecule. Vamos voltar agora nossos pensamentos de Michelangelo ao grande escultor, Deus Todo-Poderoso, o qual no princípio, antes que houvesse um dia, ou raiar de dia, antes que houvesse um átomo ou uma molécula, God in His mind had man, what a man should look like, what he should be, and what he should act like. Deus, em sua mente, teve o homem, como que o homem devia parecer, o que ele devia ser, e como devia agir. And He wanted that man to be part of Him, so He made man in His own image, and in the likeness of God created He man. E queria que esse homem fosse parte de si, de modo que ele fez o homem à sua imagem, e a semelhança de Deus criou ele o homem. Oh, when God in the beginning made this masterpiece, something that reflected His thoughts. Oh, quando Deus no princípio fez esta obra-prima, algo que refletiu seus pensamentos. Remember, there's only one form of eternal life, and even our names and our thoughts were with God before there was a foundation of the world. Lembre-se, há somente uma forma de vida eterna e até mesmo nosso nome e nossos pensamentos estavam com Deus antes que houvesse a fundação do mundo. Because now we possess eternal life, and to be that we have to be a part of God. Porque agora nós possuímos vida eterna, e para sermos isso, nós temos de ser uma parte de Deus. So we'd have to be as much as in His thoughts, because we have eternal life, and was predestined to this life. De modo que teríamos de estar esse tanto em seus pensamentos, porque temos vida eterna, e fomos predestinados para esta vida. And our names were put on the Lamb's Book of Life before the foundation of the world, according to Revelations. E nosso nome foi posto no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo, conforme Apocalipse. Now, that God had us in His thinking, then we have eternal life, because then He spoke us and we come into existence. Agora que Deus nos teve em seu pensamento, então temos vida eterna. Porque então Ele nos falou e viemos à existência. And a word is just a thought manifested. God had us in the beginning in His thoughts. E uma palavra é apenas um pensamento manifestado. Deus nos teve no princípio em seus pensamentos. Now, and when He made Adam, that first man, how perfect it was. He looked like God. Agora, e quando Ele fez Adão, aquele primeiro homem, quão perfeito ele era. Ele parecia Deus. God, the great Holy Spirit brooding over the earth, and the birds come out, maybe, and the animals, different things, and it kept coming more in the form of the one that was brooding. Deus, o grande Espírito Santo, chocando sobre a terra. E ele, os pássaros saíram, talvez, e os animais, diferentes coisas, e continuou vindo mais na forma daquele que estava chocando. Until finally there come up a species just exactly like the one that was doing the brooding, God. Man was made in the image of God. Até que finalmente surgiu uma espécie exatamente como aquele que estava chocando. Deus. Deus foi, ou o homem foi feito à imagem de Deus. Then when He placed him in this great garden, like Michelangelo has placed his great life's work, and all great sculptures. Então, quando ele o colocou neste grande jardim, como Michelangelo colocou a grande obra de sua vida,
e todos os grandes escultores. God placed His handwork in the Garden of Eden, made him a helpmate. Deus colocou seu trabalho manual no Jardim do Éden, fez-lhe uma companheira. What a complete satisfaction it was to God till even He rested. It was just at rest. His work had been finished. Que completa satisfação foi para Deus, a tal ponto que ele descansou. Estava simplesmente em descanso. Sua obra tinha sido completada. Then the sad story comes of the enemy. Então a história triste vem do inimigo. Now, notice this one thing I want you to bear in mind, that God gave this man a protection. Agora note esta coisa que eu quero que você tenha em mente, que Deus deu a este homem uma proteção. He fortified him inside of His Word, because He told them what they could do, what they could not do. Ele lhe deu, ele o fortificou dentro de sua palavra, porque lhes disse o que poderiam fazer e o que não poderiam fazer. And that's the same basis we're set on today. What we can do, what we cannot do. No matter how good we are, how much we go to church or do this, we've got to be born again. See? It must be. E essa é a mesma base onde nos encontramos hoje. O que podemos fazer, o que não podemos fazer. Não importa quão bons sejamos, ou quanto vamos à igreja ou façamos isto, nós temos de nascer de novo. Está vendo? Tem de ser. And God told Adam what he could do and what he could not do. He placed him behind His Word. E Deus disse a Adão o que ele podia fazer e o que não podia fazer. Ele o colocou detrás de sua palavra. And then the enemy come in by deceit and crawl through the walls of God's Word, because the door was open to him, and he marred that image to sin. E então o inimigo entrou por meio de engano e atravessou rastejando os muros da palavra de Deus, porque a porta foi aberta para ele e desfigurou essa imagem para pecar. That's one of the saddest stories, to think that the man that was made in the image of his Creator and was given a wall to stand behind, that word could never fail. Essa é uma das histórias mais tristes, ao pensar que o homem que foi feito à imagem de seu Criador, e lhe foi dado um muro através do qual ficar, que essa palavra não poderia nunca falhar. That's the Christian's hope. It's his shield. It's his armor. It's his rock. Today is stay behind the Word. Every believer. Essa é a esperança do cristão. É seu escudo, é sua armadura, é sua rocha hoje, é ficar atrás da palavra. Todo crente. Now you must never get from behind that. When you do, you're opening the door to the enemy. Agora você nunca deve sair detrás disso. Quando sai, você está abrindo a porta para o inimigo. When they say, oh, well, you can do a little of this and a little of that, God wants you to separate yourself from everything that's called sin. Completely set aside for Him and for He only. Quando dizem, bem, você pode fazer um pouco disto e um pouco daquilo, Deus quer que você se separe de tudo o que se chama pecado, completamente separado para Ele e para Ele somente. He has a purpose in your life, each individual, that no one else on the face of the earth can take your place. God's got something for you. You're made like that. Ele tem um propósito em sua vida, cada indivíduo, de modo que ninguém mais na face da terra pode tomar o seu lugar. Deus tem algo para você. Você foi feito dessa maneira. You did that way for a purpose. God's sovereign in His work. Você foi feito dessa maneira com um propósito. Deus é soberano em sua obra. He even things different. We different one from another. Ele até mesmo coisas diferentes. Nós diferimos uns dos outros. We notice in the animal life, we find out in the animal life there's one animal God made a beast of burden like the horse, and he has to work, and the cow is a sacrifice. Nós verificamos na vida animal, há um animal
Deus fez um animal de carga como o cavalo, e ele tem de trabalhar. E a vaca é um sacrifício. But the lion and the tiger roams the forest without any labor or anything. Mas o leão e o tigre vagam pela floresta sem qualquer labor nem nada. He made a great big animal like an elephant, and then made a little bitty fellow like a mouse. Ele fez um grande animal como um elefante, e então fez um pequenino como o rato. Now who's there to tell God what to do and how to do it? He does it his own way. Agora, quem está ali para dizer a Deus o que fazer e como fazê-lo? Ele o faz à sua própria maneira. And he makes the mountains, he makes the deserts, he makes the seas, he makes the plains. E ele faz as montanhas, ele faz os desertos, ele faz os mares, ele faz as planícies. He makes one kind of tree, hardwood, palm, and so forth. He does it. Ele faz um tipo de árvore, madeira dura, a palmeira, e assim por diante. Ele faz isto. He makes man different. He gives us each one a different place. Ele faz os homens diferentes. Ele nos dá a cada um lugar diferente. And a palm tree can never be a hickory. A hickory tree can never be a palm. E uma palmeira nunca pode ser uma nogueira nunca pode ser uma palmeira. Nobody can take your place, and you shouldn't try to take anybody else's place, because you are an individual to God, and God has a purpose for you. He made you thus. Ninguém pode tomar o seu lugar, e você não devia tentar tomar o lugar de ninguém. Porque você é um indivíduo para Deus, e Deus tem um propósito para você. Ele o fez assim. You say, why did he do it? He's sovereign. He's got a reason for it being that way. Você diz, por que ele fez isto? Ele é soberano. Existe uma razão para ele ter feito isto ser assim. But we find out that we're all guarded by the Word. Mas nós verificamos que todos somos guardados pela palavra. In heaven, we look at the celestial bodies. The Bible says that even one star differs from the other. No céu, nós olhamos para os corpos celestes. A Bíblia diz que até mesmo uma estrela difere da outra. There's Sirius and the different ones, and Mars and Jupiter, all those different ones, they differ one from the other. The sun differs from the moon, and the moon from the stars. Existe a Sírio e várias outras, e Marte e Júpiter. Todas essas outras, elas diferem umas das outras. O Sol difere da Lua e a Lua das estrelas. And there's angels, such as there's seraphims and cherubims and angels and great angels and degrees. And even in the new world to come, the kings of the earth bring their honor into the city. E há anjos, tal como há serafins e querubins e anjos e grandes anjos em categorias. E até mesmo no novo mundo vindouro, os reis da terra trazem sua honra para a cidade. We're always going to be that way because God is not a Sears and Roebuck Harmony House. He is a God of variety. He makes one way and one another. Nós sempre vamos ser assim, porque Deus não é um Sears e Roebuck Harmony House. Ele é um Deus de variedade. Ele faz um de uma maneira e um de outra. But we must serve Him in the way that God made us and be glad and stay behind His Word. And that's the way God did it. Porém, devemos servi-lo da maneira que Deus nos fez, e estar contentes, e permanecer detrás de sua palavra. E foi assim que Deus fez isto. But when we find out that the enemy got through that word to the handiwork of God, he marred it. Mas quando verificamos que o inimigo passou através daquela palavra, a isto, um trabalho manual de Deus, ele o desfigurou. And that's exactly what he's doing now. He's slipping through that handiwork. The enemy is trying to make us a world council of churches. E é exatamente isso que ele está fazendo agora. Está se movendo despercebidamente através daquele trabalho manual. O inimigo está tentando nos tornar um concílio mundial de igrejas. And man can't even agree with one another. How are we going to make a whole world agree with a man? E o homem tem, ora, os homens não conseguem nem mesmo concordar uns com os outros. Como vamos fazer um mundo inteiro concordar com um homem? And as soon as you do that, we got one we must keep in harmony with. That's God. E tão logo se faça isto,
Nós temos um com quem devemos nos manter em harmonia, que é Deus. Then in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word remains God, and always will be God, because God is in the Word. E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E a palavra permanece Deus, e sempre será Deus, porque Deus está na palavra. And the Word is made flesh and dwelt among us in the person of the Son of God. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, na pessoa do Filho de Deus. Now, we find out that after he found this great miring, looked like it had been you and I, and we'd put all that time and effort, we'd have kicked the thing over and just let it go, but not God. Agora nós verificamos que depois ele encontrou esta grande desfiguração. Parecia tivesse sido você e eu, e tivéssemos gasto todo aquele tempo e esforço, nós teríamos chutado a coisa e simplesmente largado mão. Porém, não Deus. He was not willing to let his work go to ruin. That's the love of God. Ele não estava querendo deixar seu trabalho arruinar-se. Esse é o amor de Deus. No wonder the poet said, with ink the ocean fill, and where the skies a parsnip made, and every stalk on earth a quill, and every man a scribe a tree. Right, the love of God above would drain the ocean dry. Or could the scroll contain the whole though stretched from sky to sky? Não admira que o poeta tenha dito, se as águas do oceano fossem tinta, e o céu um pergaminho, e cada haste da terra uma pena, e todo homem escriba por profissão, para escrever o amor do Deus Altíssimo, as águas do mar se secariam. Ou o pergaminho não seria suficiente, ainda que estendido de céu a céu. The love of God, after man had fallen and deliberately opened the door to the enemy and come in and marred him, set death in him, still God was not willing to be defeated. Veja, o amor de Deus. Depois que o homem tinha caído deliberadamente aberto a porta para o inimigo, e entrado e o desfigurado, e posto a morte nele, ainda assim, Deus não estava querendo que isto malograsse. He came down and started all over again. He was going to make that man again. Ele desceu e começou tudo novamente. Ele ia fazer aquele homem novamente. He put Adam on a covenant. Do this and not this and not that. Touch not, handle not, taste not. Ele pôs Adão num concerto. Faça isto e não isto, isto e não aquilo. Não toques, não manuseies, não proves. But we find out when he started again, he started with Abraham. And in Abraham, he started him on an unconditional covenant. Mas nós verificamos que quando ele começou novamente, ele começou com Abraão, e em Abraão ele fez que iniciasse com um concerto incondicional. How many knows the song, I will praise him, praise the Lamb for sinners slain, give him glory, all ye people, for his blood has washed away his sin. Let's sing it now. I will praise him, I will praise him, praise the Lamb for sinners slain. Give him glory, all ye people, for his blood has washed away his stain. Don't you feel all scoured out? Raise your hands and say, oh, that makes me feel good. Brother, I love those old-time songs, don't you? They go down to the heart. I will praise him. I